Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o Instituto de Música e Artes de Penápolis. Vamos bater um papo com a Rosana Rodrigues Bertan. Tudo bem, Rosana? Tudo bem. Seja bem-vinda à TV Câmara. Muito obrigada, eu que agradeço. Rosana, o Instituto de Música e Artes de Penápolis existe já há quanto tempo? Olha, que eu esteja lá tem mais de 30 anos, mas a escola existe há mais de 40 anos. Eu só não sei te precisar a época certa. E essa iniciativa é do Celso Igreja? Isso, começou com ele, a parte da escola de música. E você tem conhecimento um pouco da história? O início foi no Colégio Coração de Maria? Isso, inicialmente, essa época eu era aluna ainda da escola, começou no colégio, na parte de cima, no andar de cima, e trabalhei lá, estudei lá, comecei a trabalhar lá. Depois de alguns anos a escola se mudou, foi para Rua Anchieta, ficamos pouco tempo lá e depois nós fomos direto para o Museu do Sol, porque o seu Celso já administrava lá, já trabalhava no museu, então ele levou a escola. Para trabalhar, é um grupo legal de misturar arte com música, ficou um casamento bacana, uma parceria, né? do Instituto Exato. Com o museu. Isso. Ficou um casamento legal, assim, misturar arte com música deu muito certo. E o que o Instituto de Música e Artes oferece com relação aos cursos? Olha, nós temos todos os instrumentos, praticamente todos os instrumentos, tá? Desde a parte de teclado, corda, sopro, piano, violino, bateria, e temos professores especializados em cada área. Cada professor é especializado na sua área, certo? Então, são vários cursos, tem várias opções de curso. E o mais procurado qual é? O carro-chefe da escola é o piano. Piano é o que é mais procurado. Tem mais procura. Os outros instrumentos nós temos bastante também, mas o instrumento que mais é procurado é o piano. E é evidente que a escola oferece o piano e os outros instrumentos. O interessado tem que levar? Como que funciona? Então, depende do instrumento. No caso, piano, teclado, órgão, nós temos violão. Agora, tipo o violino, é o que o professor fala, o violino é um instrumento muito individual. Ele depende de cada aluno, do tamanho do aluno, varia muito o tamanho do instrumento, então não tem como a gente ter um instrumento na escola, porque cada aluno vai ter um instrumento diferente, de um tamanho diferente. Então aí no caso o aluno precisa ter um instrumento. Então guitarra nós temos, baixo nós temos. Então no caso se o aluno opta por um curso e ele não tem um instrumento no momento, ele tem a possibilidade de estudar na escola, porque nós temos um instrumento. Um exemplo, o violão, que tem uma procura também grande. Isso, o violão nós temos também. E o que você, pela experiência que você também tem na área de música, a partir de que idade que é mais recomendado a começar a estudar? Olha, a gente tem um início, né? A partir de 5 anos, porque é quando a criança vai começar a ser alfabetizada. Esse seria uma base. Agora, pode ser um pouco mais velha, não tem problema. Agora, o ideal mesmo, seria a partir de uns 8, 9 anos, porque se a criança começa muito cedo, tem criança que desenvolve e continua. Tem criança que acaba dando estressando, exatamente. Tá? Por isso a gente também tem um trabalho diferenciado com criança, a gente faz um trabalho muito lúdico, muita brincadeira, muita historinha, muito desenho, sabe? Então é um caminho mais lento, mas tem criança que vai embora e deslancha rapidinho. Agora a idade, assim, certa para começar não tem, você pode começar dos 9 aos 90, não tem problema. E a procura maior é que faixa etária? Criança, mais adulto? Geralmente em criança, os pequenininhos e adolescente. Adolescente tem muita procura também. E é interessante porque assim, tem a afirmação, né, de que a música faz bem para a alma. E assim, você tem constatado, o que você pode falar com relação a essa afirmação? Não, com certeza, faz muito bem para a alma. Eu falo principalmente o piano, eu falo que ele não é um instrumento, ele é o amigo da gente. Você consegue despejar todos os sentimentos que você tem nele. Se você está feliz, ele te responde. Se você está nervoso, ele te responde. Se você está triste, ele te responde. Você consegue tirar esse sentimento dele. Então, tem muitos alunos meus que eles falam, professor, eu falo mais com você do que com a minha psicóloga, sabe? Então, é uma coisa, um interagir. De terapia com arte. E a música é muito boa em todos os sentidos, né? Qualquer psicólogo recomenda a música é muito bom.
Então, você já comprovou vários casos, por exemplo, de criança que chega um tanto agitada e com o decorrer do tempo, ao fazer o curso, acaba... Sim, Muito comum bastante. isso. Inclusive, nós tivemos há alguns anos atrás um trabalho que nós fizemos com o Condica, com crianças de alto risco, chamada crianças de alto risco. E essas crianças, elas vinham, eu fiz o trabalho com eles com bandinha. Então, eles chegam assim, extremamente agressivos, sabe? Eles não conseguem interagir, eles não conseguem. E é um trabalho tão bacana que a gente faz com eles, porque você vai conquistando eles pelo carinho e a gente vê que a música, nossa, trouxe uma coisa muito positiva para eles. Eles entraram uma pessoa e eles saíram outra pessoa completamente diferente. Então eu falo que realmente a música transforma. É normal que algumas pessoas tenham mais facilidade para aprender a parte de música, mas também, por outro lado, daria para você afirmar que qualquer pessoa com boa vontade pode aprender a música? Com certeza, com certeza. É o que você falou, tem uns que têm mais facilidade, vão mais rápido. Outros vão, mas vai batalhando com o estudo. Se você tiver perseverança e pegar firme no estudo, qualquer um pode fazer. Claro, cada um no seu limite, é claro, né? Mas qualquer um pode fazer. No caso do piano, por exemplo, demora quanto tempo para aprender a tocar uma música sozinho? Ó, antigamente, é isso que é uma coisa que eu gosto muito de hoje em dia. Antigamente, você tinha que colocar uma criança ou um adulto, seja quem fosse, para estudar. Eles entravam com aula teórica e ficava uma aula maçante para aprender todas as notas para depois entrar no instrumento. Hoje não, a gente já entra direto no instrumento. No primeiro dia de aula ele já sai tocando alguma coisa. Então a gente faz trabalho a quatro mãos, sabe? Interage junto com o aluno. Então ele já sai feliz porque ele já saiu tocando no primeiro dia de aula. Você entendeu? Agora uma musiquinha, num prazo de um mês no máximo, ele já está tocando uma música. Tá? É uma coisa assim bem rápida, a resposta que a gente tem, principalmente de criança, é bem rápida. Eu citei o piano, isso ocorre também com o violão? Violão também, mesma coisa. A gente já começa com o instrumento no primeiro dia de aula. Com relação ao curso, é claro que ele vai tendo outras fases, mas um curso inicial demora quanto tempo? Ó, a gente depende muito do curso, né? No caso do piano, porque a gente dá o curso até o término. Antigamente eram 9 anos para se formar, tudo isso. Hoje em dia é muito mais prático, né? Depende muito do aluno. Então a gente tem um currículo a ser cumprido. Se ele cumpriu esse currículo em 6 meses ele passa de ano e assim vai, sabe? Então a gente não tem um prazo determinado, vai depender muito do aluno de cada curso. E entre tantos alunos do Instituto de Música e Artes de Penápolis, tem o Silvânio Reis, né? Que deu uma projeção internacional. Gostaria que você falasse também um pouquinho do Silvânio. Você o acompanhou desde o início? Desde pequenininho. O Silvânio é a pérola, né, da escola. Ele começou com a gente, ele era pequenininho, um catalzinho pequenininho, ele chegava com a bolsinha dele, foi meu aluno desde criança também, e ele se despontou muito cedo. Ele vem de uma família de músicos, né, tudo, gente assim, muito simples, muito humilde, mas assim, todos são músicos. Então ele já cresceu, já vem no sangue, né. Então, desde pequeno, ele sempre participou de concursos, eu sempre o levei em vários concursos, então ele sempre tirava, no mínimo, segundo lugar, ele sempre tirava. Então, ele foi crescendo, ele foi desenvolvendo e, alçou voo, agora ele já está... E ficou uma referência também, né, para quem tem alguma dificuldade. Olha, o Silvânio Reis, foi assim a história dele. Com certeza. E hoje ele está sempre em contato com a gente. Toda vez que ele vem para o Brasil, ele vem para a escola, ele traz cursos, ele traz material diferente para a gente, ele faz reciclagem com os professores, sempre trazendo técnicas novas. Então, para a gente é ótimo, né? Porque é uma coisa nossa que está lá fora e que com certeza orgulho para a escola. Com certeza. Para mim é... E vale informar que o Silvânio está nos Estados Unidos. Isso. Estuda, dá aula. Isso, ele está fazendo doutorado agora em piano, ele está na Filadélfia. E ele trabalha na própria faculdade, dá aula. Ele é diretor musical de uma igreja evangélica lá também. Então ele está fazendo vários trabalhos, ele está se destacando bastante. Você falou da parte prática, também tem a teoria, né, na música, na escola. Isso. Tem a parte teórica, os mais avançados a gente tem turmas de teoria separados, né? Os pequenininhos a gente trabalha junto com a aula, sempre trabalhando com ritmo e teoria e a parte prática, tudo junto, que é para caminhar certinho, sem ficar nada para trás, né? Principalmente com as crianças. O ritmo é tudo, né? Então, você impôs o ritmo e ele vai embora.
O Instituto de Música e Arte de Penápolis é ligado ao Museu do Sol e eu gostaria que você falasse assim, a questão do custo para quem tem interesse em participar. Tem um custo, mas é um custo razoável. Isso. Porque a escola não visa lucro. Não, isso? a escola não visa lucro, mesmo porque a escola não é uma escola como outra qualquer assim que tem uma turma de alunos. A nossa escola, o trabalho é individual, é aluno por aluno. Então, é um trabalho personalizado, ele é feito em cima daquele aluno, com as dificuldades daquele aluno, você entendeu? Então, não é uma coisa assim que a gente... E se a gente fosse cobrar por ser um aluno só, seria um preço exorbitante, né? Para ter lucro para a escola. Então, a gente optou por fazer um trabalho mais social, né? Uma coisa mais assim. A escola recebe realmente para se manter os professores, os funcionários e a escola, certo? E a escola também tem o hábito de fazer uma apresentação anual com os alunos. Isso. Como é que funciona isso? Todo ano a gente faz um trabalho, inclusive isso é interessante porque os alunos eles já saem de uma audição já querendo se preparar para a próxima. Todo mundo adora. Então, é um trabalho que foi feito durante todo o ano e eles adoram se preparar. É a hora que eles interagem, eles trabalham em conjunto, junta piano com bateria, com guitarra, sabe? Monta conjunto. Então, eles amam esse trabalho. Então, todo o trabalho que foi feito durante o ano, muitos pais não têm condição de ficar participando do dia a dia, mesmo pela correria, do serviço, tudo. Então, é uma hora que a gente tem para mostrar, olha, esse foi o trabalho que nós fizemos durante o ano, sabe? E sempre deu muito certo. Muito e essas certo. apresentações costumam ocorrer na própria escola? Não, normalmente a gente faz no Cine Teatro Lumine, que é um espaço mais amplo, né? Porque geralmente vem muita gente. Que aí o pessoal, eles querem trazer todo mundo, amigos, pais, avós. É o momento de se sentir artista, né? Exatamente, é bem por aí mesmo. É o tempinho deles, né? Ok, ainda falando um pouquinho sobre o funcionamento da escola, durante o dia e à noite? Não, nós temos aula manhã e tarde. Aí, no caso de aparecer algum aluno à noite, por enquanto a gente não tem. Aí a gente tem opções de alguns professores que têm condição de dar aula à noite também. E a duração, por exemplo, um caso de aula de piano, todo dia, qual a frequência? Não, aí a aula prática com o professor seria 1 hora de aula, uma vez por semana. É o suficiente para o professor passar material para ele estudar a semana inteira, certo? Então, é 1 hora de aula. Se, no caso, ele não tiver o instrumento em casa, aí ele tem a opção de estudar na escola. Aí a gente pode agendar até mais de 1 hora por semana para ele estudar também. Aí fora a aula teórica, que tem mais 1 hora de aula teórica também. Ok. E uma curiosidade, por exemplo, tem se promovido muito nas TVs abertas, por exemplo, na Globo, concursos, né, de música, principalmente de canto. Isso acaba incentivando também, você percebe que isso incentiva as pessoas a procurarem as escolas de música? Incentiva bastante, isso incentiva bastante. E eu acho que hoje em dia não só isso, mas acho que as pessoas estão com a mente muito mais aberta. Porque hoje em dia está muito amplo esse negócio de música, né? Então a gente está tentando difundir um pouco a parte da música erudita e tentar mostrar, mesmo que seja mesclando um pouco da boa música. Porque hoje em dia o brasileiro, principalmente, culturalmente falando, a música está meio deturpada, né? Então a gente tenta entrar um pouquinho com a música erudita e trabalhar um pouco com o círculo das coisas que eles gostam e colocar isso dentro da vida deles. Mas eu acredito que todos estão tendo muito interesse pela música. E com relação a canto, o Instituto oferece algum atendimento? Nós estávamos tendo até o final do ano passado, agora infelizmente nós estamos sem professor. Mas nós estamos buscando professor porque o canto também é muito importante. Então, no momento, nós estamos só com instrumentos mesmo. Bem, lembrando que o Instituto de Música e Arte de Penápolis funciona ao lado do Museu do Sol, né? Ligado. Isso, é o prédio anexo do Museu do Sol, no fundo do museu, né? Um prédio. E as pessoas interessadas não tem um período fechado para matrícula, né? Durante todo o ano. Os professores tendo vaga, tem horário garantido. Ok, Rosana, eu deixo agora espaço para suas considerações e está convidando também o pessoal para conhecer aí a escola, o Instituto de Música e de Arte de Penápolis. Então, a gente agradece a todos por essa participação, por essa oportunidade, né, de abrir esse espaço para a gente, porque eu acho muito importante divulgar isso.
Porque a gente está vivendo num mundo que hoje em dia está complicado, é muita droga, é muita porcaria, então a gente tem que atrair a atenção dos nossos jovens para coisa boa. E a música só traz coisa boa, sabe? Então a gente convida, quem não tiver interesse assim, só de querer conhecer o nosso trabalho, de chegar no serviço, a gente pode fazer uma aula experimental? Pode, sabe? Chegar a ver, quero ver assistir uma aula, ver como é que é, não tem problema, sabe? Porque muitos alunos começaram assim, eles chegaram, eu posso ver? Pode, saiu encantado e quis, sabe? Então a gente está aberto para visitas, qualquer um que quiser vir assistir, a gente convida. O Museu do Sol fica próximo ao prédio do INSS, é só tocar a campainha, entrou, é um prédio muito bacana, tem parte de arte, tem parte de música, é um globo que faz com tudo isso que fica muito bacana. Então a gente convida todos que tiverem interessado, que gostarem, e mesmo os que não gostarem, de repente aprendam a gostar da música, exatamente, a partir disso. É como diz a nossa faixa, seja um músico você também. Legal. Obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço. Eu conversei com a Rosana Rodrigues Bertan, do Instituto de Música e Artes de Penápolis. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade. 1, 2, 3, já.